Você conhece o que é Shu Mekiri? Se você não conhece, segue no vídeo que você vai ver quanto isso impactou o bonsai brasileiro, principalmente o cultivo de Kuromatsu. Então, pessoal, chegamos aqui ao terceiro vídeo, né? É o número 3, na verdade, né? Da série de vídeos Mitos do Bonsai Brasileiro. Não que existam apenas 10, né? Mas esses são os que devemos discutir com bastante empenho. Então, assim, existem esses que foram apresentados, esses 7, né, que foram apresentados, eles acho que colocaram em algumas pessoas a pulga atrás da orelha para pensar um pouco mais sobre quais conceitos devemos pensar um pouco mais antes de comprar, né? Então, assim, o número 3 ele vai bater num conceito que, julgo eu, não sei se os antigos bonsaístas japoneses sabiam, não sei o que aconteceu, mas estudando a história do Kuromatsu principalmente, do bonsai em geral, mas do Kuromatsu principalmente, e o desenvolvimento de técnicas, eu pude perceber que existem técnicas que não foram importadas, né, e transmitidas aqui no Brasil. Ou se foram importadas pelos japoneses antigos, eles não transmitiram ou não praticaram. Eu não sei dizer, né, que eu não tive contato com estes mesmo para dar resposta. E como eu sei que eles não praticaram? É porque, assim, é evidente que você abandonar uma planta, ela pode se esticar e deixar toda a ramificação muito longe. Isso daí é uma coisa quase que óbvia. Todavia, as fotos antigas, quando o pessoal estava com bastante empenho e tudo mais, demonstram uma série de estéticas, né, de cultivos, inclusive cultivos no chão, né, cultivos depois em vaso, né, e todo esse tipo de manutenção. E a forma explanada das técnicas, que eu estou falando de Kuromatsu, era uma explicação, né, pelo menos ouvindo daqueles que estavam na época, era uma explicação um tanto menos acentuada, ou seja, não era bem explanada, né, todas as suas discrepâncias. Vocês sabem que eu passei anos parado, voltei, né, para o bonsai, e comecei a me dedicar muito ao Kuromatsu, comecei a me dedicar na história das técnicas, quem inventou as técnicas e tudo mais. Comecei a me comunicar com o pessoal de Takamatsu, que é uma região onde produzem muitos pinheiros negros e pinheiros Goyomatsu. E tive a sorte, né, de conhecer o Kitadani, que é um cara que eu tenho muito respeito e que me elucida muitas dúvidas. Assim, o cara realmente... Ele é 4ª geração, ele é uma pessoa bem bondosa e responde bastante, assim, até às vezes, né, até muito mais do que foi pedido. Ele explana bastante toda a questão ali das discrepâncias, tá bom? Então, assim, eu vou falar aqui exclusivamente do cultivo em chão, né? Eu não vou falar dos corredores. Deixem os corredores de lado, assim. Deve ter influenciado um pouquinho, mas vamos deixar o escorredor de lado, que é o Zaru, né? A técnica do escorredor que o Hidaka se tornou mais popular. Não sei se ele trouxe para cá, eu acho que ele introduziu, né? Talvez tenha introduzido, né? Mas vamos deixar essa técnica de lado, tá? Então, assim, eu vou contar um pouco, né, da história das técnicas do Kuromatsu. Não é só do Kuromatsu, mas vai ser específico para o Kuromatsu. Por quê? Porque Mekiri você pode fazer, Metsuma você pode fazer em qualquer planta. Os conceitos são bem parecidos, só que muda conforme, né, toda a fisiologia da planta vai mudar algumas coisinhas ali, né? O que a planta emana, o físico apresenta, toda a questão de, no Kuromatsu é uma vela, é um broto diferente ali, né? Na de folha plana. Então essa parte física muda um pouco, na verdade, mas a técnica na sua conjuntura é a mesma. Tem uma outra em específico, mas, né, no geral é a mesma, tá bom? Então, assim, coisas erradas que eu via as pessoas falando bastante, ou coisa errada não, coisas sem profundidade, era o Mekiri, né? O Mekiri era muito mal compreendido, né? Quando eu cheguei e quis aprender, né, o Mekiri com algumas pessoas, eu conversei com algumas pessoas aqui do Brasil, eles sempre me respondiam o que era o Mekiri e o que vinha depois, que era o Mekaki. Aí eu ficava pensando assim, não, calma aí, a gente vai podar, vai fazer o Mekiri e vai ficar fazendo bifurcação. E vai ficar fazendo bifurcação eternamente? É isso?
né? Eu nunca entendia. Era eternamente fazer bifurcação, fazer estrutura e eternamente ficar fazendo bifurcação e estrutura. Aí depois de estudar, né, deixar um pouco de lado o que era apresentado no Brasil, comecei a estudar bastante e vi que havia uma série de fatores que não vieram, não só para cá, mas para grande parte da Europa e Estados Unidos, que eram as especificações das técnicas, as técnicas no seu âmago e todas as suas variáveis que precisam estar, sabe, alinhadas, né? Uma destas é assim, ó. Será que o Mekiri do estágio 1 de engorda, o Mekiri do estágio 2 de formação e o Mekiri para se manter era o mesmo? Essa foi a minha dúvida. Será que o Mekiri que eu vou fazer no Zaru, técnica de corredor, é o mesmo Mekiri, né, que eu faço quando eu estou cultivando o Kuromatsu no chão? Será que se eu fizer o mesmo, o que vai acontecer? Foi fazendo essas perguntas que eu descobri uma série de discrepâncias no que era ensinado no Brasil. Então vou dar para vocês agora uma informação preciosa, né? Não vai ser com ricas de detalhes, porque eu quero vender o meu curso também, mas vai dar licença para que vocês, claro, se você tiver unidade de autoconsciência, vou pesquisar a respeito e vou também, né, assim como eu, que sou autodidata, vou também atrás, né, para ver se eu consigo alguma coisa, né? Então, assim, a primeira coisa, eu vou explicar uma coisa. Mekiri por estágios. Não, né? Você não faz o mesmo Mekiri em estágios diferentes. O estágio da engorda, né, é um Mekiri, você pode fazer de 3 vezes, né? O estágio mediano de ramificação você faz de 2 vezes, né? E o estágio final, que a planta já tem uma estrutura boa e você quer manter, você faz de uma vez. Então é uma mecânica, né? É como se você estivesse fazendo a planta criar, né, um equilíbrio de força. E quando ela alcança esse equilíbrio, você vai fazer o quê? Você vai fazer de uma vez, né? Enquanto se essa planta tiver uma baixa, perder um galho, precisa de equilíbrio de força, aí tu coloca ela no estágio 2 de novo, então faz de 2 vezes, entendeu? Então é bom entender isso, tá? Esse é a discrepância por estágios, né? Então, se você fizer tudo da mesma forma, você vai ter uma série de problemas, inclusive de desbalanceamento, né? Você vai ter uma planta desbalanceada. Fazendo essa pergunta, na verdade eu vi um vídeo, né, do Sr. Koji, depois fazendo essa pergunta por Sensei, já tinha dialogado sobre isso, só que ele nunca tinha me dado com tamanha riqueza de detalhes o que ele me apresentou, né? Que era assim, a pergunta, no caso, é assim, ó, o Mekiri para a planta que está no chão, né, é o mesmo Mekiri para a planta que está no Zaru, engordando, ou numa caixa, enfim, é o mesmo Mekiri? Se eu fizer o mesmo Mekiri, o que vai acontecer? Aí teve uma resposta surpreendente, né? Na verdade, o Mekiri do chão, onde, sabe que você vê essa foto aqui, ó? Tá. O Mekiri que está no chão, né, que está no chão ali, né, como eu mostrei agora para vocês, esse quintal aí, essa praticamente, como é que a gente fala? Essas plantas enfileiradas, o araque ali, né? Quase que um pomar, não sei. Então, assim, essas plantas são feitas um tipo de Mekiri diferente do que a gente faz em plantas que estão no vaso, sabe? Ou em caixote, quando estão em raízes limitadas, né? Quando tem uma limitação das raízes, né? É diferente. O nome é Shu Mekiri, né? O que aconteceu no passado, né? Tem que aprender toda a história. Então, se no passado as pessoas traziam das montanhas, os viveiros antigos, eles traziam plantas das montanhas quando era possível fazer Yamadori, quando não era proibido, eles traziam as plantas das montanhas, né? A massa verde dessas plantas estavam longe e eles começaram a fazer os cortes para tentar desenvolver os cortes e para tentar fazer a compactação, né? E depois foi criando-se as técnicas de enxertia, né? Principalmente por parte dos estudos do Saishi Suzuki e do Chotaro, que é o filho dele. E foram começando a elaborar umas técnicas muito mais avançadas, né, dessa forma de compactar, ou inserindo ou fazendo os cortes, né. Aí, depois dos anos 50, né, ali pelo meio dos anos 50, na verdade, eles começaram, quando já estava bem difícil pegar da montanha, eles começaram a criar um tipo de engorda, a qual eles elaboravam ali todo o padrão, todos os galhos praticamente do couro, né, deixavam o Geiseshi. O Geiseshi é galho de sacrifício. No escorredor, que você vai fazer uma planta pequena, é só um que vai para cima, né? Em araque, quando a planta está no chão, você pode deixar. Essa técnica fazia
todos os galhos, né, se alongarem, engordarem a planta numa velocidade muito extrema, né? Muito extrema mesmo. Então existia pouquíssimas podas porque a planta criasse engorda, né? Aí a base ficaria bacana, as bases dos galhos também já estariam no padrão, né? E o que eles faziam? Eles inseriam o Goyomatsu ou inseriam, né, inseriam o Goyomatsu ou inseriam, né, o Koromatsu, né? Não, no próprio Koromatsu, no caso, né? Então, quando eles inseriam a planta através de enxertos, eles cortavam todas as extremidades do Gei-7, que seriam os galhos de sacrifício. Por isso o nome galho de sacrifício, né? Né? E aí eles começaram a notar que se eles fizessem o Mekiri normal, né, o que acontecia? As plantas iam desenvolver um esgalhamento, tinha uma potência tão forte que o Mekiri normal não ia dar, né? A planta ia querer se esticar e bifurcar e no chão a planta ia perder a forma, ia ficar muito esticada, né? Então eles tiveram que criar uma forma de Mekiri mais pesada chamada Shu-Mekiri para fazer com que as plantas se mantivessem no chão com um formato lindo ali e você tivesse, né, fazendo a planta com um formato lindo ali e a planta não saísse daquele formato, né? O formato já bem estabelecido e a planta bem, né, ramificada já. Então eles fizeram esse Shu-Mekiri, que era um Mekiri muito mais pesado, né? Eu vou apresentar com os meus alunos na aula, falar tudo sobre o Shu-Mekiri, né? E assim, isso foi revolucionário, porque eles não estavam conseguindo, então a observação fez com que eles migrassem, né, para um corte específico no chão, né? Tem variações do próprio Mekiri que a gente faz em vaso que faz o backbudding, né? Só que como a planta está tá limitado, né, aqui, então é muito mais fácil você estimular o Futokorime, que é a massa verde perto do tronco, que é brotar para trás, certo? Então assim, se você não tem não é limitado aqui e está no chão, eles viram que isso não ia dar para fazer esses estímulos, sempre a ponta ia ganhar, né, por conta da área. E criaram esse Shu-Mekiri, né, e não só o Shu-Mekiri, né, me esqueci do nome, Nawabashi, alguma coisa, né, que é a poda de raiz, é tipo uma sangria que você faz o Shu-Mekiri, né, não é na mesma hora, senão você poderia matar a planta, faz o Shu-Mekiri a intervalo com colocar sangria, uma sangria para que a planta também perdesse um pouco dessa potência apical das raízes, mas ficasse com um torrão interessante, para quando eles tirassem a planta tivesse com um torrão interessante. É feita de tempos em tempos também, junto com o Shu-Mekiri. E o Shu-Mekiri é feito no outono, tá bom? É feito no outono, ou seja, quando você tem uma parte forte, mediana e fraca, né? Quando você tem uma parte fraca, você poda ela cedo. Quando você tem uma parte que você quer atrasar, que é forte, você poda ela tarde, né? Então, por isso que o Shu-Mekiri, olha o raciocínio, ele é feito no outono, né? Existe um negócio chamado Aki-Mekiri, que entra nos cortes de Mekiri que são feitos no outono. Olha a complexibilidade. O Aki-Mekiri, o Shu-Mekiri faz parte da família do Aki-Mekiri, mas não é tecnicamente o Aki-Mekiri de vaso. O Aki-Mekiri ele é feito nas plantas de estágio inicial, que é o Mekiri de outono, é feito nas plantas de estágio iniciais, né, e medianos. Não é feito a planta que está formada, não se faz Aki-Mekiri, né? Só, como eu falei, se ela tiver uma baixa e tudo mais, você tem que dividir os cortes, fazer de 2 vezes, fazer de uma vez, quer dizer, de 3 vezes, 2 ou de uma, né? Então a complexibilidade, eu não vou entrar muito em como se faz, né? Talvez eu no esporte do meu Instagram eu vou falar um pouco, né? Mas porque é aula do meu curso, né? Mas é bom que vocês peguem, vocês podem pesquisar também, enfim, tem livros que contam muito a respeito. Então assim, isso foi revolucionário. O que aconteceu é que quando veio para o Brasil a técnica do Mekiri, né? A técnica do Mekiri foi criada pelo senhor Sai Suzuki ali por volta de começou a surgir o esboço dela por volta de 1936, 37, eu não estou lembrado direito. Aí, o que aconteceu foi que o senhor Sai Suzuki, ele viu o besouro da pia lá, né? O besouro asiático comendo os brotos dele, e aí ele viu que tinha um segundo fluxo de brotação, né? Que é o Nibame, o segundo fluxo de brotação, e criou o Mekiri e tal, enfim. Você já sabe essa história que eu já contei outras vezes, né? Então, assim, o senhor Sai Suzuki, uma pessoa importantíssima, né? Ele começou a elaborar as técnicas de Mekiri, né? E o pessoal do Brasil
principalmente o japonês lá de Santo André, o pessoal do Brasil ali que se reunia na época, eu pegou isso por revista, que saiu muitas publicações de matéria de revista, principalmente esse tipo de tech se popularizou muito rápido no mundo, no Japão. E aconteceu o seguinte, aconteceu que veio um tipo de Mekiri para cá, só que se você não estivesse acompanhando o que estava rolando no Japão, ou no mundo, enfim, principalmente no Japão, né, que tinha o monopólio da informação também, acontecia que você passava despercebido. Então, se você não tivesse muita informação, você soubesse só de um corte Mekiri básico, você plantaria essa planta no chão aqui e você teria alguns problemas se você fizesse apenas o Mekiri, que era esse Mekiri, primeiro Mekiri apresentado, que é o Mekiri para vaso, para fizesse no chão. A planta ia esgalhar, tem uma potência tão grande que você não ia conseguir fazer uma planta compacta, baixa, compacta, com os galhos ali, né, conforme sobem, ficando mais perto, né. Eu fico quase que uma planta que nem essa. A planta é bonita, foi bem o torrão dela, né? Ela tem uma engorda bacana, né? Só que ela tem alguns problemas estruturais. Aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer, né, uns enxertos. Inclusive, eu vou fazer esses enxertos e vou apresentar lá no meu Instagram, né? Eu vou ter que fazer uns enxertos em algumas estruturas, né? Tanto enxerto de galho quanto de barriga, para ver se eu consigo, né, fazer uma... Porque vai demorar anos para amadurecer, mas tudo bem. Isso daí é a vida, né? Então eu vou fazer, né? Essa planta ainda não está definida a frente dela ainda, né? Eu coloquei ela aqui, porque eu estava pensando em fazer algumas coisas de enxerto, vou planejar algumas coisas, mas basicamente eu vou fazer. Então, se você for cultivar no chão plantas grandes e não souber os conceitos de Shumekiri, e você fizer um Mekiri normal, vai acontecer que a sua planta vai esticar muito e você não vai conseguir controlar. Eu perguntei para o sensei que também, mas e se não fizer o Shumekiri, fizer o Mekiri normal? A planta vai esgalhar, né? E vai se esticando, vai se alongando e você não vai conseguir. Você não vai conseguir estimular o fotocorime no chão, né? No vaso você consegue, você tem várias técnicas, horizontalização, várias técnicas. No chão você não vai conseguir. Por isso que existem, né, muitos pinheiros defeituosos, entre aspas, que esse defeito também, alguns criam até uma característica como se tivesse ido de amador e a gente está consertando ao longo do tempo. É como se a gente tivesse feito o trabalho do pessoal da antiga, de Takamatsu, que trouxe das montanhas e a gente vai ali tentar resolver os problemas fazendo enxerto e afins. É basicamente esses pinheiros que a gente, sem o Mekiri adequado no Brasil, aconteceu isso com a gente. A gente está pegando, está tentando melhorar a massa, fazer o backbudding, agora tá no vaso, tá ali delimitado e tudo mais. Então a área conta muito, né? A área conta demais, né? E quanto mais grosso, mais a área conta, né? E é surpreendente isso, né? Porque você consegue perceber, os pinheiros de fato aqui do Brasil são bastante esticados, porque perderam time. Eu comecei a falar muito dessa palavra time, porque existe um ciclo de corte, e se você sai desse ritmo, então você perde o time, né? E o time está ligado ao quê? Ao substrato, e eu vou fazer também uma propaganda, né? Que eu estou importando substrato vulcânico, principalmente lava rock e pumice, né? E quem quiser mais informações, entra aqui no H2 Story lá no Instagram, que eu vendo por lá, né? Então, assim, a base de tudo é o substrato, né? Os campos de arroz estavam sem drenagem, eles tiveram que mexer e colocar um substrato, né? Como eu contei um pouco da história de Takamatsu. Então, a base é o substrato, sem orgânico, sem nada de orgânico, né? Só os substratos, ou paliativos, ou vulcânicos, enfim, né? Você consegue fazer uma engorda, mas você tem que saber, né? Porque se você pisa no acelerador, você pisa bastante no acelerador, então você tem que ficar de olho na rua, né? É a mesma coisa do bonsai. Se eu sou um cara ocupado, né, e quero colocar orgânico, fazer uma adubação extrema, a planta vai crescer pra caramba, mas não tenho tempo de fazer manutenção, por que eu vou fazer isso? Então eu vou deixar um pouco mais lento, fazer as coisas conforme, né, os japas, os asiáticos em geral ali que fazem bonsai, os caras ficam quase direto na planta, trabalho para isso, né? Ele não tem um trampo para fazer coisa, não. São profissionais do bonsai, não são tipo amadores que tem outro trampo e vai fazer. Não, são profissionais do bonsai. Então a logística dele é sempre melhor, né? Porque tem algumas pessoas que têm uma profissão X, aí querem fazer essa profissão e querem ser bonsaísta também, né? Querem ser um profissional bonsaísta, digamos assim. Aí o tempo não casa. Aí ele cria uma metodologia onde cabe no tempo dele e começa a definir essa metodologia como fosse superior até uma pessoa que ficasse 24 horas ali em cima da planta fazendo, tentando, sabe? Não é assim que as coisas acontecem. Então desce do salto, não é assim. E é isso, tá bom? Então o terceiro mito é Shumekiri. Não trouxemos, né? Ou se trouxeram, a gente não viu o resultado, né? E assim,
por que as plantas do Brasil são tão alongadas após plantas antigas, e a gente tivemos grande problema, né, para fazer, para trazer para trás, né? Porque, na verdade, o mito, né, o shumekiri, porque a gente pensava que existia só um mekiri, mas quando a gente viu, tem um monte de tipos de mekiri. Tem uma base central, que foi o corte do Sr. Saishi Suzuki, né, que é esse segundo fluxo, que o pinheiro negro é uma planta do grupo do Nibame, que é o Akamatsu, o Koromatsu, do Nishikimatsu, né? Nibame quer dizer dois fluxos, né? Dois fluxos de crescimento, tá bom? Eu vou fazer nessa aqui, né, os enxertos, né, Metsuki, né, e logo mostro pelo meu Instagram, tá bom? Meu Instagram é Marinheiro Vaik, tá bom? E um show de informações, muitas informações mesmo. Duvido vocês acharem esse tipo de material em língua portuguesa. Não é a melhor edição que eu tenho, mas o conteúdo é bastante gratificante e é isso. Vamos no caminho do bonsai de alto grau técnico, né? A gente está longe ainda disso, né? Eu estou longe ainda disso, mas eu estou querendo com todas as minhas forças alcançá-lo, tá bom? Espero que todo mundo tenha sorte nas suas pesquisas, né? Não necessariamente é preciso comprar meu curso, vocês podem se aventurar como vocês quiserem, mas para quem quiser meu curso, eu tenho meu curso sobre Kuromatsu e também, né, claro, um substrato um pouco mais adequado, na verdade muito adequado, que é o substrato vulcânico, está vendendo lá na Gadou Stories. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo e é isso. Tô falando que nem YouTube agora, que porra é essa? Falou!